Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula, certo? Hoje a gente vai usar um método diferenciado, né, aqui nessa forma virtual, e principalmente hoje eu vou usar com vocês tanto o slide, tá bom? E depois eu vou deixar o link do slide aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem, quanto o livro digital de vocês que a gente também vai usar para acompanhar, tá bom? Pessoal, ó, vou até sair aqui para vocês darem uma olhada aí. A gente vai trabalhar hoje o capítulo 3, Imperialismo na África e na Ásia, tá bom? Ó, o capítulo 3 tá aí para vocês verem direitinho, tá? Ó, a gente tem a nossa primeira imagem, tem um homem, tem um outro já morto ali no chão, e aí a gente tem uma tribo, né, uma aldeia, vamos dizer assim, resistindo a uma espécie de invasão, né, vamos dizer. E aí a gente vai trabalhar um pouco sobre o imperialismo. Tá aqui essa imagem, ó, que é a mesma que vai aparecer aqui no slide que eu vou utilizar com vocês. Imperialismo na Ásia e na África. Para saber começar, nós precisamos saber o que é o imperialismo e o que significa dizer que um país é imperialista. Essa charge é uma charge muito boa, que representa as principais potências, tá bom? As principais potências. Essa daqui, por exemplo, como a Inglaterra, né? Dá pra perceber por causa que é a rainha, né? E aí a gente percebe que eles estão, ó, cortando, ó, tá vendo ali, ó? China, tá escrito China. E aí tem Japão, tem Inglaterra, tem Alemanha. Então vocês percebem aqui, né? Que vai ter uma partilha desses territórios entre essas sociedades, esses impérios europeus, né? Vamos lá. O que é o imperialismo? Imperialismo é a prática através da qual as nações poderosas europeias, ou no caso mais para frente os Estados Unidos também vai se colocar, procuram ampliar e manter o controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres, certo? Então, o que é o imperialismo? Basicamente, essas nações europeias, elas vão dominar territórios que não são os delas, tá bom? O que significa dizer que um país é imperialista? O imperialismo não é uma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de regiões dominando outras regiões, ou mesmo civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações, certo? Porém, o imperialismo vai ter o seu auge no século XIX em países europeus como seus principais agentes, né? Olha aí a charge. Outra chargezinha, vocês vão ver que essa daí já é o continente africano. Por que a gente vai ter o imperialismo nesses dois continentes? Porque vão ser continentes que tinham, sim, as suas articulações, o seu poder político. Não era um continente a Deus dará, nós queremos ser dominados, não era isso. Mas que, por serem nações mais pobres do que as nações europeias, foram dominados. Mas por que as nações europeias tinham tanto interesse em dominar outros territórios? Vamos descobrir. A partir da metade do século XIX, a Europa ela vai se tornar o continente mais poderoso do mundo. Por quê? Porque a gente vai ter o processo de revolução industrial, tá bom? Vai ser um verdadeiro sucesso. As fábricas vão produzir a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa pode consumir. Ou seja, o que a Europa estava atrás? Ela estava atrás de mercado consumidor, ou seja, de pessoas para comprar. Olha, a gente está passando por um processo de revolução industrial, a gente tem fábricas, a gente está produzindo tudo, mas a gente não tem mais para quem vender. Já sei, a gente vai dominar outros territórios na África e na Ásia, são países pobres, não vão passar por processo de revolução industrial nenhum, então eles vão comprar da gente e também vão enviar matérias-primas para a gente utilizar, transformar em produtos e vender para eles de volta. Vocês estão conseguindo entender? Eu vou recapitular bem rapidinho. Esses lugares na África e na Ásia, eles eram ricos em matérias-primas, por exemplo, como carvão, que era utilizado no processo de revolução industrial. Só um exemplo, tá ok? E aí essas matérias-primas, elas eram enviadas para a Europa.
E aí lá eles transformavam essas matérias-primas em produtos e vendiam de volta para esses continentes com preços elevados. Então eles faziam essa espécie de triângulo comercial e ao mesmo tempo eles mantinham o seu poder em cima desses lugares, certo? Então eles estavam atrás tanto de matéria-prima quanto de mercado consumidor, tá bom? Vamos começar. O imperialismo na África, certo? O primeiro momento de conquista do território africano, vocês veem aqui, ó. Inicialmente Portugal e Espanha foram os colonizadores da África, certo? Esta primeira fase é conhecida como colonialismo, que a gente conhece entre o século XV e o século XVII como colonialismo, que é aquele período de expansão, né, de escravidão, de diáspora, onde eles vão retirar os escravos na África e vão trazer para o Brasil, vão trazer para a América do Norte, enfim, certo? E até o século XIX, a intervenção europeia esteve presente apenas no litoral do continente africano. Ou seja, se vocês estão vendo aqui esse continente aqui africano direitinho, ó, aí, ó, dá pra ver? Pronto. Se vocês estão vendo aqui, essas influências só aconteciam aqui nessa parte, ó, do litoral, tá ok? Ó, litoral, ou seja, esse meio aqui, ó, eles não conseguiam chegar. A gente tem várias barreiras naturais no continente africano, uma delas é o deserto do Saara, então eles tinham uma certa dificuldade em fazer essa travessia e chegar em lugares que eram mais afastados, certo? Mas com a ascensão de outras potências europeias, acirrou a corrida pelo domínio do continente e ampliou a exploração, adentrando no território. Então, assim, enquanto eles não estavam precisando adentrar o território ao continente africano, eles estavam deixando. Mas quando as outras potências europeias começaram a querer invadir territórios na África, eles começaram a querer dominar todos os territórios, tá bom? Os povos europeus tinham grande supremacia no processo de conquista imperialista no continente africano. A capacidade de tais países pelo crescimento conquistado ao longo dos séculos com base na exploração era inegável. Olha só aí esse desenho, ó, vocês podem ver aqui. Todos os desenhos, pessoal, eles vão demonstrar, se vocês puderem ver, vários países, ó, Espanha, Portugal, Itália, aí tem aqui Inglaterra, a gente vai ver vários países, ó, que estão tentando cada um tirar o seu pedacinho da África. Vamos rapidamente para o livro de vocês, certo? A gente já falou um pouco sobre as origens do imperialismo, tá bom? E eu quero só mostrar para vocês esse mapa, para que vocês visualizem bem como é que vai se dar esse processo imperialista. Olha só, vamos ver o mapa aqui, tá? Deixa eu só falar a página para vocês, página 277. No mapa, pessoal, vou mostrar para vocês rapidamente, em rosa pink, vamos dizer assim, esse rosa bem pink, a gente vai ter as colônias francesas. Aí a gente vê a Argélia, a África Ocidental Francesa, certo? Mas principalmente essa região da Argélia, tá bom? As colônias britânicas eram o Egito, o Sudão anglo-egípcio, tá bom? A gente vai ter a África Britânica, a Rodésia, certo? A União Sul-Africana, então a gente vai ter esses territórios em lilás do Egito. Do Egito e do Sudão, enfim, vão ser britânicos, tá bom? Em laranja a gente vai ter da Alemanha, tá ok? Que é essa África alemã e África do Sudoeste, tá bom? E aí em verde a gente vai ter Angola e Moçambique, que vão ser de Portugal. Que inclusive Angola e Moçambique falam português de Portugal, falam português assim como a gente fala, tá bom? Aí em vermelho a gente vai ter a espanhola, tá? Os espanhóis, que não tô nem conseguindo enxergar, cadê eles de vermelho? Acho que é bem pouquinho, tá? E aí o belga, que é o amarelo, com o belga, que é esse aqui enorme, ó, bem no meio. E por fim, deixa eu mostrar aqui a vocês, a italiana, que é a Líbia, certo? A Somália, que é esse, vamos dizer assim,
esse lilás mais clarinho. Isso daqui, pessoal, é só para vocês visualizarem aquilo que vocês viram na charge no slide, que mostra cada um pegando o seu pedacinho. Era mais ou menos isso. Vocês estão vendo aqui que a África está totalmente dividida, mas essa divisão não é a divisão dos territórios, das etnias, dos reinos, não. É uma divisão que os europeus impuseram, tá bom? Desses territórios. Ah, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu, tá bom? Vou diminuir aqui pra gente continuar. Pronto. Vamos lá. Os domínios, vamos entender direitinho aqui. A região da Argélia foi ocupada pelos franceses desde 1830. As terras foram invadidas pelos europeus, que desapropriaram a população local e implantaram um sistema de trabalho exploratório em propriedade agrícola, ou seja, transformou todo mundo em escravos. Outra coisa importante, pessoal, que eu quero que vocês marquem, que eu estou lendo aqui com vocês, do livro, marquem, né, ou sublinhem de lápis, ou marquem com marcador, né, destaque. A violência e as políticas de caráter racista marcaram a dominação imperialista, que apresentavam especificidades de acordo com a região. Conheça a seguir como os franceses, os belgas e os ingleses estabeleceram seus domínios aos povos africanos. Ok. Os franceses a gente já sabe, região da Argélia, certo? Desde 1830. Os belgas, vamos ver aqui os belgas. Os belgas, o rei belga Leopoldo II, estabeleceu um domínio no território onde hoje é o Congo, que eles chamavam de Congo belga. Ele buscava explorar principalmente marfim e látex na região. A ocupação belga foi extremamente violenta, impondo trabalho forçado e severas punições aos nativos. Pessoal, esse rei, o Leopoldo II, ele era cruel, era apelido para o que ele era, certo? Existem estimativas que mais de 3 milhões de pessoas morreram no Congo belga, na época que o Congo era colônia da Bélgica, né? E o que ele fazia, professora, de tão ruim? As famílias, elas tinham uma espécie de cota estabelecida, cada aldeia tinha uma cota estabelecida para entregar. Quando eles não entregavam, eles eram mortos, eles tinham suas mãos decepadas e as suas mãos iam como forma de pagamento. Quando não tinha mais mãos no pai da família, eles decepavam as mãos dos filhos. Então, assim, é de uma crueldade. O Congo belga, ele demonstra uma crueldade extrema. Mas, na época, as pessoas pensavam que o Leopoldo, estava fazendo um bem para aquela sociedade que não era nem um pouco evoluída, certo? Só para vocês terem uma ideia de como as coisas aconteciam. E isso só foi revelado muito tempo depois, que a gente vai perceber. Os historiadores vão lá atrás, os povos africanos vão começar a falar sobre essas questões, certo? E aí isso vai para a mídia e vai para os livros, e a gente vai, hoje em dia, estar estudando que o Leopoldo, na verdade, era extremamente cruel, tá bom? E aí vocês podem depois dar uma pesquisada, bota aí Congo belga, violência, que vocês vão ver, tem várias imagens mostrando homens com as mãos decepadas, certo? Cestas com mãos, né? Quando eles não tinham os grãos para colocar, eles cortavam, colocavam nas mãos, as crianças sem as mãos. Então, assim, era uma coisa assim cruel, extremamente cruel, certo? E os ingleses? Os ingleses exerciam controle sobre a região do Egito, do Sudão do Sul e do continente africano. Seus interesses estavam ligados à produção de algodão egípcio e à região de Suez, ponto estratégico e de acesso ao Oriente, né? Que é aquela regiãozinha próximo ao mar, tá bom? Vamos continuar, vou só diminuir aqui para poder mostrar para vocês as consequências do imperialismo na África, tá bom? Vamos lá. Para exercer maior controle sobre a população africana, os europeus implantaram também a dominação cultural. Assim, idiomas, modos de se vestir, crenças religiosas e tradições tipicamente europeias foram difundidas de maneira autoritária aos africanos, certo? Ou seja,
Para que as pessoas se acostumassem mais rápido com essa questão da perda do território, eles traziam os costumes europeus para regiões africanas, né? A língua, por exemplo, vocês acham que a região de Moçambique falava português de Portugal? Falava português? Claro que não, tá? No continente africano existiam milhares de línguas, mas línguas relacionadas às suas etnias, mas eles foram impostos, tiveram que aprender essas línguas. Tanto que hoje em dia no continente africano eles falam, além das línguas, essas línguas europeias que foram impostas, eles falam também as línguas nativas, tá bom? Outro problema foi o estabelecimento das relações de trabalho, tá bom? Extremamente injustas. Empresas vinculadas às potências imperialistas impunham aos moradores locais regimes de trabalho com salários baixos e não lhe concedendo direitos básicos. Isso aqui é óbvio, tá bom? Se eles cortavam a mão, imagina dar direito para alguém. As fronteiras delimitadas da Conferência de Berlim não levaram em consideração as diferenças étnicas existentes entre povos africanos. Com isso, povos inimigos... Ó, gente, isso é super importante. Vou até voltar aqui para aquele mapa. A gente vai voltar rapidinho para o mapa, certo? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que essa divisão que está aparecendo aqui no mapa, ela não é uma divisão que era uma divisão real no continente africano. E aí não foi respeitado as divisões étnicas, né? Com étnico eu quero dizer que cada reino, cada tribo tinha a sua cultura. E tinha reinos e tribos que eram inimigas, milenares, e que ficaram no mesmo território, tendo que dividir o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo espaço de trabalho, certo? E isso daí vai gerar guerras internas intensas no continente africano, né? Quando a gente pensa em continente africano, a gente vai sempre relembrar a questão da pobreza, mas por que esse continente é tão pobre, se ele é um continente tão rico em ouro, em minérios? Porque existe toda uma exploração que veio dessa época aqui, e também da época da colonização, mas principalmente dessa época imperialista, onde eles perderam totalmente a sua autonomia, tá ok? Pronto, vou diminuir de volta e a gente vai voltar para onde a gente estava, tá? Só para a gente poder ressaltar esse assunto. Depois gostaria que vocês lessem isso daí, imperialismo e a língua portuguesa, tá bom? Agora vamos na Ásia e na Oceania. Agora a gente vai voltar rapidinho para o slide. Imperialismo na Ásia, tá bom? Vamos lá. No final do século XIX se deu a grande corrida imperialista dos países europeus, tá bom? Nesse momento a Inglaterra já havia se estabilizado na Índia, os holandeses desfrutavam da antiga exploração das Índias Orientais e os portugueses tiravam lucro do restante do antigo império. Vieram então os franceses, que se expandiram pela África e pela Ásia. Toda essa ânsia pela conquista de territórios, tanto na Ásia como na África, entre as potências europeias mais os Estados Unidos, gerou um ambiente de instabilidade nas relações internacionais. O imperialismo do final do século XIX e do início do século XX pregava a conquista de territórios espalhados pelo mundo. A tensão acirrada entre os países que participavam desse novo momento de conquistas coloniais na história da humanidade foi um dos motivos que vai gerar a nossa Primeira Guerra Mundial, tá bom? Que é o que eu quero que a gente se atente aqui. Vamos voltar para o livro e agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão das potências imperialistas na Ásia. Os Estados Unidos vai entrar finalmente na corrida, tá bom? E aí a gente vai ter a Ásia como obviamente você sabe que o continente asiático é enorme, então a gente vai ter a Inglaterra se estabelecendo na Índia e a gente vai ter tanto Estados Unidos como França como Portugal tentando se estabelecer em outros lugares da Ásia, como por exemplo a China, tá ok? Vou só diminuir aqui um pouquinho para a gente poder visualizar o mapa, aumentar, quer dizer. Pronto. Olha só, a Índia e a Austrália vão ser britânicas, tá bom? Inclusive a Austrália durante o tempo vai ser uma espécie de colônia presídio, para onde os britânicos mandavam as pessoas que cometiam crimes, vamos dizer assim, essa parte da Austrália e Oceania, tá bom?
Mas a Índia, né, um pedacinho ali da Arábia, ó, vou mostrar aqui para vocês, a Índia, um pedacinho da Arábia e essa Austrália, Oceania e Nova Zelândia vão ser britânicas. Rosinha aqui, Indochina, vai ser francesa, tá bom? Estadunidense, as Filipinas, ok? De amarelo, Holanda. De laranja, bem aqui, ó, alemã, tá bom? De azul, estadunidense, já coloquei. E de verde, Portugal, que eu não tô conseguindo nem visualizar, eu acho que é bem por aqui, tá? Pronto, vamos continuar. Deu para vocês verem, pessoal, que essas potências imperialistas, elas vão dominar várias regiões. O livro de vocês vai focar mais nessas aqui. Vamos lá. China. A China foi liderada por muitas dinastias ao longo dos anos e a dinastia Qing passou a sofrer pressões de países imperialistas para que entregasse a região às dinâmicas comerciais do Ocidente. Após conflitos militares causados principalmente pelo comércio do ópio, a China teve que submeter as relações comerciais impostas pelos imperialistas. O que vai acontecer? O ópio, pessoal, ele é uma espécie de droga, né, em que a China, né, as pessoas chinesas vão ficar viciadas. E o ópio era comercializado pela Inglaterra. Então, quando a China começa a se revoltar e começa a travar uma guerra contra o ópio, que era essa droga que eles utilizavam, né? Existiam casas de ópio na China e as pessoas realmente se viciavam no ópio, que era trazido pela Inglaterra. Quando a China diz, não, a gente não quer mais isso, está fazendo mal para o nosso país, a Inglaterra e os outros países imperialistas começam uma guerra contra a China, né? A gente vai chamar de guerra do ópio, tá bom? E aí, obviamente, a China perde e é obrigada a ceder às pressões desses países imperialistas. Na Índia, a gente vai ter, né, ao longo dos anos, a região da Índia foi ocupada por franceses, portugueses e ingleses. Esses últimos exerceram grande domínio por meio das ações e trocas comerciais com o Oriente. Em 1857, um movimento revoltoso buscou libertar a Índia da dominação estrangeira. Contudo, a revolta foi contida e os ingleses aumentaram ainda mais o controle sobre a região, tá ok? Nas Filipinas, a gente vai ter o quê? Território filipino formado por diversas ilhas no Oceano Pacífico, constituindo dominações espanholas ao longo de aproximadamente 300 anos, mas vai ser controlado pelos Estados Unidos, que queria rotas com o Oriente. A Indochina, né? Atualmente região do Sudoeste Asiático, composto por 3 países, que é o Laos, Camboja e o Vietnã, certo? A região vai ser ocupada pelos franceses, tá bom? Que buscavam explorar recursos naturais. E por último, a Oceania, certo? Os povos nativos da Oceania são conhecidos como aborígenes e se dividem em diversas etnias, tá bom? E esses povos vão ser dominados pelas potências imperialistas também, principalmente, como eu já tinha mencionado para vocês antes, a Inglaterra, tá? Vamos continuar. Resistências ao imperialismo. Na Ásia, a gente vai ter o quê, né? Vamos lá. A Índia houve grande resistência ao domínio inglês. Naquela época, a Inglaterra adotou diversas medidas que transformaram o dia a dia da população, influenciando inclusive em costumes tradicionais. Muitos indianos eram convocados para integrar as forças do exército inglês e auxiliar na dominação imperialista, tá bom? Esses soldados ficaram conhecidos como cipaiós. Ao longo dos anos, foram recrutados milhares de cipaiós para atuar na garantia de interesses ingleses. Alguns cipaiós, nesse meio termo, eles vão se revoltar, né? E aí a gente vai ter, mesmo sendo violentamente reprimida, essas revoltas vão representar um importante ato de resistência, tá bom? Então a gente vai ter na Ásia esse movimento dos cipaiós, que vai ser esse movimento dessas pessoas que faziam parte do próprio exército, que vão se revoltar contra a Inglaterra, tá? Vou diminuir aqui, depois observem bem a imagem aí, ó. Uma moça.
vou diminuir. E na África, a gente vai ter o Império Etíope, que vai ser liderado pelo governante Menekele, que empreendeu ações de defesa contra as ocupações inglesas, italianas e francesas na região. Ele vai reunir cerca de 70 mil. Pessoal, olha, é o seguinte, esse daqui, o território etíope, né, que é onde a gente vai ter hoje o Quênia, ele vai ser um dos únicos que vai resistir até o final das conquistas imperialistas. E eles não vão sofrer o processo imperialista por nenhum país europeu. Eles vão conseguir se manter e conseguir se livrar, vamos dizer assim, dessa influência europeia, desse imperialismo, certo? Outro povo que vai realizar movimento de resistência são os Zulus. Eles habitavam a região do sul da África e lutaram contra a dominação inglesa após a invasão de seu território. Em 1878, os Zulus saíram vitoriosos de uma grande batalha que ficou conhecida como o Isandana. No ano seguinte, porém, os Zulus acabaram derrotados pelos ingleses, tá bom? E aí o que vai acontecer? Apesar de esses movimentos terem sido combatidos, tanto do Quênia quanto dos Zulus, eles vão continuar resistindo, né? Tudo bem que em territórios menores, com menos pessoas, eles vão continuar esse movimento de resistência, tá bom? E é super importante, ó, eu quero que vocês até olhem nessa imagem aqui, ó, guerreiros Nandi na fotografia, a fotografia do século XX, tá? E os guerreiros Zulus durante a Batalha de Islândia, olha só, 1878, tá? Então, observem bem essas imagens, tá? Vamos lá. O nacionalismo na África e na Ásia, só para a gente finalizar. Ao longo dos anos, as imposições geradas pelas políticas imperialistas motivaram forte sentimento de revolta entre os povos asiáticos e africanos. Marque isso daí. Nesse contexto, surgiram também muitas ideias nacionalistas, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Vão existir movimentos de nacionalismo. Professor, o que é um movimento nacionalista? Essas nações africanas e asiáticas vão querer se tornar independentes, vão querer se tornar livres da influência europeia, tá bom? E esse processo nacionalista vai acontecer, sim, nos países, no continente africano e asiático. Claro, cada um ao seu tempo, inclusive tem lugares africanos que tiveram esse processo de nacionalização super recente, nos anos 90, nos anos 80, certo? E assim, com anos 90 e 80, um período histórico muito próximo, comparado com a época em que esses países, que é século XIX, 100 anos atrás, na época que esses países vão sofrer, 200 anos atrás, quer dizer, na época que esses países vão sofrer influência, tá bom, dos europeus. E por último, o pan-africanismo. O que é o pan-africanismo? Foi criado no final do século XIX por pensadores afrodescendentes dos Estados Unidos e das Antilhas. O pan-africanismo propunha a autonomia e a união do continente africano. Essas propostas foram difundidas entre os povos africanos, que também passaram a ter adeptos do pan-africanismo. A proposta desse movimento era divulgada em congressos, em obras literárias e em conferências. Um dos principais defensores do pan-africanismo foi o intelectual africano, jamaicano, né, Marcos Mosai Garvey, que em 1914 ele fundou a Associação Universal para o Processo Negro, a ANCUN, né, organização que pregava o fim do domínio colonial e combatia o preconceito na África, tá bom? O pan-africanismo, pessoal, a gente entende ele era um processo de libertação da África, né, que pretendia unir, né, todos os países que eram dominados e tornar eles independentes, tá bom? Pessoal, eu peço para vocês que vocês façam, por favor, resumos, tá bom? Façam resenhas sobre esse assunto. Ele é um assunto um pouco mais extenso, tanto que eu fiz esse contraponto com o livro, para que vocês pudessem retirar informações do livro também,
para que não ficasse muito resumido, porque é um assunto complexo e vocês têm que entender cada processo de cada país, tá bom? Cada influência de que lugar europeu colonizou, tá bom? Ou qual potência imperialista esteve ali. Então, façam mapas mentais, resumos, resenhas, revejam esse vídeo com calma, façam marcações no livro, certo? Para que a gente consiga continuar esses estudos e eu vejo vocês logo logo. Estou com saudades. Beijo!